momento, via o rosto de Estevão diferente daquele que eles conheciam. E Paulo estava lá vendo o rosto de Estevão. Eu acredito, querido, não está escrito, mas penso eu que Paulo começou a se questionar. O que é que esse homem, afinal de contas, está a sentir? Será que esse homem já não sente dor? A Bíblia fala, irmãos, que quando Estevão estava sendo apedrejado, alguma coisa estranha estava acontecendo naquele momento. E eu creio que Paulo olhava para Estevão e dizia: mas por que o rosto dele brilha? Por que o rosto dele está diferente? Por que o rosto dele se parece com um ser diferente? A segunda coisa que nós conseguimos perceber, a Bíblia nos mostra, querido, que na medida que Estevão estava sendo apedrejado, presta atenção, amém? Na medida que Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia nos conta que ele olha para os céus e ele mesmo declara bem alto: eu vejo os céus abertos e eu vi o Filho do Homem de pé, assentado à destra de Deus. Quando Estevão olhava para o alto, também chamou a atenção de Paulo. Quando Estevão enxergava os seus olhos para os céus, ele via os céus abertos. Mas quando Paulo tentava imitar Estevão, ele via os céus fechados. Quando Paulo olhava para os céus, ele encarava o céu azul, ele encarava o céu natural, ele encarava o céu normal. Mas quando Estevão encarava o céu, a Bíblia diz que ele via o céu aberto. E eu creio que Paulo se pergunta de novo: mas o que esse homem está enxergando em cima que eu não consigo enxergar? O que esse homem está vendo em cima que eu não consigo ver? Estevão vê céu aberto, mas Paulo vê o céu fechado. Só que Paulo não sabia, a igreja, que as coisas espirituais, para se ter acesso às coisas espirituais, é preciso se mover no Espírito, é preciso andar no Espírito, aleluia. É preciso ter a mente de Cristo, é preciso ter a natureza do reino de Deus. Infelizmente, Paulo até aqui ainda não tem a natureza, mas glórias a Deus e aleluia. A Bíblia fala, querido, que ele agora vai perseguir a igreja. Ele vai a caminho de Damasco, debaixo de um decreto de morte. Ele não suportava cristão. Quando ele coloca no coração em perseguir a igreja, só que no trono, aleluia, havia também alguém que disse: vou lhe perseguir também. Enquanto Paulo perseguia a igreja, Jesus perseguia Paulo. Enquanto Paulo, a igreja pode me ajudar nesse nome? Aleluia. Na medida que Paulo perseguia a igreja, Jesus também perseguia Paulo. A perseguição de Paulo é para marchar e para parar a marcha da igreja. E a perseguição de Jesus para com Paulo é para impedir a marcha de Paulo. Eu preciso declarar na vida de alguém nessa noite: não se preocupa com quem está te perseguindo, porque atrás de alguém também está. Aleluia. Aleluia. Amém. Paulo é achado no caminho. Quando ele prova da água e do Espírito, pastor Isaac, ele agora vai ter a maior experiência da sua vida. Algo fora do comum, algo fora do normal. Eu creio que no dia que ele consentiu na morte de Estevão, lhe gerou a curiosidade de ver o que Estevão via. Só que no trono, como existe surpresa, agora Deus vai declarar assim: eu vi que você viu, ou seja, eu vi que você estava atento o que Estevão via lá em cima, mas como você não tem acesso, você não vai ver Paulo. Eu vou te trazer até aqui em cima, eu vou te mostrar como é que é aqui em cima. E ele chega no capítulo 12 de 2ª carta de Coríntios e ele dá o seu maior testemunho. Conheci o homem há 14 anos, se é no corpo não sei, se é fora do corpo também não sei,
grande. É difícil, aleluia, traduzir por palavras humanas. Paulo agora está no lugar que Estevão ouviu. A igreja ainda não está me entendendo. Estevão ouviu, Paulo não ouviu. Paulo estava. Aleluia. Isso é sobre agitar teu espírito. Porque eu não sei se hoje vai ter arrebatamento. Eu não sei se hoje vocês vão ver anjo. Eu não sei se hoje vocês vão ter revelação. Mas uma coisa eu sei na pecuária: o céu de Deus já está aberto. Do Espírito, ele agora chega no capítulo 10 da carta que nós lemos, e ele traz um assunto que nos reúne na noite de hoje. Paulo começa a falar de fortaleza. Presta atenção que teve um ponto de partida. Escuta, quando Paulo começa a falar de fortaleza, é por causa de comportamentos indecorosos de alguns irmãos dentro da igreja de Coríntio. Existiam irmãos na igreja que não compreendiam as coisas espirituais. Eles não percebiam as coisas do Espírito. Por essa razão, Paulo, ele começou a viver algumas lutas. Paulo começou a viver problemas. Paulo começou a viver bloqueios. Paulo começou a ver alguns impedimentos. A obra de Deus na igreja, ela não estava sendo levada de uma maneira boa. Paulo começou a perceber que a palavra não estava sendo ministrada com facilidade, ou seja, do jeito que ele queria. Tudo isso por causa de quê? Tudo isso por causa de alguns carnais dentro da igreja que andavam na carne, que pensavam na carne e começaram a dificultar a obra de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. Razão pela qual ele começa no versículo 1, 2 dizendo: irmãos, além disso, além do que? Além do que eu já vos disse no capítulo 9, a respeito de generosidade, contribuição, semente na obra. Além disso, rogo-vos pela mansidão, rogo-vos pela benignidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Paulo, quando estou presente no vosso meio, eu sou humilde, aleluia. Quando eu apareço no vosso meio, eu sou humilde. Mas quando estou ausente, eu procuro ser ousado, procuro ser diferente. Há uma ousadia de confiança para vos comunicar até vocês. E no versículo 2, Paulo continua a rodar. Ele disse: irmãos, por favor, não me obriguem, quando eu chegar no vosso meio, tomar atitudes, aleluia. Não me obriguem a tomar comportamentos que podem ferir alguns irmãos dentro da igreja, porque alguns ali na igreja, eles pensam que nós andamos na carne, que nós se movemos na carne, que nós pensamos na carne. E Paulo no versículo 3 diz: ainda que a gente ande na carne, a nossa luta, a nossa milícia não é na carne. E o versículo 4 e 5 diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. As armas da nossa luta, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de
A Bíblia vai falar destruindo todo conhecimento, todo pensamento, todo conselho, toda filosofia humana e maligna, toda doutrina estranha, toda altivez, arrogância, orgulho, soberba, destruindo todas essas coisas, levando todo entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, Paulo está falando assim: todo conhecimento estranho que se levanta contra o conhecimento genuíno da palavra de Deus, nós destruímos. Aleluia. Levando todo entendimento cativo à obediência de Cristo. Esse é o contexto das fortalezas que Paulo está vivendo. Mas permitam-me aqui esticar, ampliar, aleluia. Porque para Paulo fortaleza era dificuldade. Para Paulo as fortalezas aqui nesse capítulo eram as dificuldades que ele encontrava da obra de Deus, da palavra genuína de Deus. E eu creio que Deus também vai destruir isso aqui nessa noite. Mas querido, escuta nessa noite. Para a nossa vida hoje existem fortalezas, ou seja, as fortalezas elas são ampliadas para todas as áreas da nossa vida. E à luz da palavra de Deus, nós não encontramos fortaleza apenas no pensamento que Paulo aqui traz. A igreja está comigo até aqui. Então, querido, vamos ainda definir fortaleza. Aleluia. Perceba, querido, que essa palavra, essa expressão fortaleza, ela do grego oshuruma, significa lugar forte, significa firmeza, lugar seguro, edifício. Dali resulta o seguinte conceito: que fortalezas são construções, edifícios erguidos, aleluia, para defender perigos. São construções, são muros, são cercas para defendermos de perigo. Então Paulo começa a nos fazer entender que fortaleza são cercas, são edifícios que existem em torno da nossa vida. Nessa ordem de ideias, podemos entender fortaleza em dois pontos de vista, em duas perspectivas. Aleluia. Existem fortalezas construídas, criadas contra nós. Existem fortalezas construídas por nós. Aleluia. Existem fortalezas construídas contra nós quando o objetivo é bloquear o que nós temos dentro para nós não avançarmos fora. E existem fortalezas que nós é que construímos para bloquear tudo que vem de fora que quer ferir o que está dentro. Aleluia. Então alguém pode me perguntar nessa noite: de onde vêm as fortalezas construídas contra nós? Irmãos, a Bíblia está comigo? Vamos começar, amém? Alguém pode até perguntar as fortalezas construídas contra nós. Querido, as fortalezas construídas contra nós são aquelas que vêm do adversário. Esse adversário é aquele que nós lutamos com ele todos os dias, constantemente, só para nós permanecer firme, só para nós permanecer intacto, só para nós sobreviver. Alguém me pergunta: mas quem é esse adversário? Ou quem são os nossos adversários? Irmãos, à luz da palavra de Deus, nós, desde a
a criação, desde o princípio, nós só tínhamos um adversário. Aleluia! A igreja só tinha um adversário. Quem é esse adversário? Esse é aquele que foi criado pelo sopro da boca de Deus. Como o Espírito tornou-se num ser celestial. E naquilo que ele se tornou, veio a receber o nome de Lúcifer, anjo da luz, filho da alva. Como um ser angelical, ele integra na categoria de querubim. A expressão querubim do hebraico é querub, protetor. Aleluia! Esse querubim, ele é descrito pelo profeta Ezequiel no capítulo 28. O profeta nos revela a essência desse querubim, a forma de como ele foi criado. Mas o profeta Isaías, ele também nos fala desse querubim. Ele lhe dá o nome de filho da alva, anjo da luz. Só que o profeta Isaías, diferente de Ezequiel, Ezequiel mostra a criação desse querubim, como é que ele era, quais são as características dele. Mas o profeta Isaías, ele nos revela o que estava no coração desse querubim, o que estava no pensamento desse querubim. Isaías nos mostra que esse querubim Lúcifer, ele havia colocado no seu coração, havia sentado no seu coração em ser como Deus. Ele queria tomar o trono de Deus, querer receber a mesma glória que Deus recebe, querer se parecer semelhante ao El Elyon, o Deus Altíssimo. Só que esse querubim esqueceu que ele é criatura e ele é criação. Vou repetir nessa noite. Só que Lúcifer esqueceu que ele é criatura e ele é criação. Existem glórias que o próprio Deus carrega, que ele não reparte com ninguém. Existem glórias que o nosso Deus carrega, por mais que você seja uma criatura mais bela, ainda assim ele não pode te dar. Aleluia! Ele mesmo declarou na sua palavra: eu sou Deus e fora de mim não há outro. Não repartirei a minha glória com ninguém, e a minha glória eu não dou. Aleluia! É Ele e Ele é único na tua vida. É Ele e Ele é único na tua casa. É Ele e Ele é único nessa igreja. Aleluia! Aleluia! Esse é aquele que se move entre nós. Irmãos, Deus na sua onisciência, ele conhece o pensamento de Lúcifer. Pela mão do arcanjo Miguel, a Bíblia diz que agora ele é expulso do céu, pastor. Ele é lançado fora. Só que na sua queda, a Bíblia nos mostra quem Lúcifer se torna. A Bíblia diz, querido, que ele se torna um outro ser. Ele perde, na verdade, parte da glória que ele tinha no reino de Deus. E ele começa a ganhar outros nomes, títulos e representações. Quando você lê as escrituras sobre Lúcifer, você vai perceber que ele agora é chamado de diabo, ele é chamado de Satanás, ele é chamado de Beelzebub, ele é chamado de maligno, príncipe das trevas. É o nome que agora um anjo de luz que se torna em trevas recebe. E quando Lúcifer é lançado, sendo já agora o diabo, ele constrói o seu próprio sistema. Ele funda o seu próprio império chamado Império das Trevas. E no império que ele cria a igreja, ele também constrói sua hierarquia. E o apóstolo Paulo nos fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 12. Quando ele mesmo declara: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, príncipe das trevas, hostes celestiais da maldade, espíritos dominadores. Aleluia! Perceba que Paulo, perceba que Lúcifer, aquilo que é o diabo,
constrói sua hierarquia. Então nós começamos a entender aqui quem é esse inimigo. Mas informo dizer à igreja, lamento, nós até só tínhamos um pastor, mas hoje temos mais do que um. Porque os homens, infelizmente, também hoje alguns se constituíram como nossos adversários. Também se constituíram como os nossos inimigos. Pessoas que nós julgávamos que são verdadeiros conosco se tornaram falsos. Homens que por influência do maligno começam a buscar o nosso mal, só para nos bloquear, só para a igreja não avançar. Era para nós caminhar junto, mas ali eles trazem espírito de separação. Aleluia. Pessoas que nós não contávamos, agora estão a construir contra nós fortaleza. E você me pergunta, serve Deus, mas está na Bíblia? Está na Bíblia. Era para Caim amar Abel, mas a Bíblia diz que ele, tomado por um sentimento de inveja, Caim tem irmão de Abel, Caim que cresceu com Abel na mesma casa, tem o mesmo DNA, tem o mesmo sangue, o pai deles é Adão, a mãe deles é Eva. Caim chama Abel, vamos para o campo, irmão. Mas naquele dia, coitado de Abel, inocente que sou, ele agora é surpreso por um homicídio. Caim, irmão de Abel, matou o próprio Abel. Não era para os nossos irmãos nos matarem, mas alguns que nós contávamos querem nos matar. Alguns que nós confiávamos querem agora nos bloquear. Só que queremos escutar no nome de Jesus. A Bíblia declara que diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Quando Caim matou Abel, pensou que tudo acabou, estava encerrado. É mentira. Os olhos de Deus estavam no campo, os olhos de Deus estavam lá. Deus viu o que Caim fez. Deus contemplou. Oh my God, my God. Oh my God, deixa eu traduzir quem é Caim na tua vida. Porque alguns Caíns da vida, pastor Isaac, eles pensam que podem fazer e Deus não vê nada. Algumas Caín, irmã, na tua vida, pensam que podem querer te matar e Deus não viu. É mentira do diabo. Deus viu o que Caim colocou no coração. Quando Deus chega para Caim e pergunta, onde está teu irmão? Caim responde para Deus, quem é Abel? Acaso sou guarda dele? Sou segurança do meu irmão? Escuta nessa noite, querido. Deus disse assim para Caim, o sangue do teu irmão clama por justiça. Caim tirou o corpo de Abel, mas não matou o espírito. Deixa eu começar a profetizar na vida de alguém aqui. Ele já tocou no teu corpo, mas não tocou no teu espírito. Ele já tocou na tua carne, mas não tocou. Aleluia! 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 Posso pregar na tua vida? Deus ainda vai aparecer para os Caíns da tua vida. Deus ainda vai aparecer para eles nessa noite. Parece que Caim se esqueceu que Deus vê tudo. Oh, servo de Deus, está me colocando no trabalho. Deus vai apenas, aleluia. Deus vai dar pensar que no campo do Shibana, Deus não tem acesso. Ele que criou o bandeiro. Ele que criou o feiticeiro. Ele que faz tudo pela justiça. E ele que Aleluia! aleluia. Aleluia. Deus ainda vai aparecer para os Caíns que buscam o teu mal. Deus vai lá e quando ele chegar vai perguntar, não fazer o quê? Caim, nada fazer o que com o nome dele. Caim, nada fazer o que com a fotografia dele. Caim, nada fazer o que com a roupa dele. Caim, nada fazer o que com o nome dele. Vai enterrar na praia, vai enterrar nos montes, vai enterrar debaixo da pedra. Não querer se precipitar de madrugada. Só que nosso Deus querido, se o diabo madruga, o nosso Deus faz vigília.
Visão progressiva. Avança. Avança. Aleluia. Amém. Queridos, era para nós ter um inimigo. Agora temos mais um, os homens. Mas também tem uma coisa aqui. Nesse texto, auxiliar aqui, ainda não aparece pai, ainda não aparece mãe, ainda não aparece tio. Paulo ainda não está preocupado com os homens no texto de Efésios. Paulo não está a falar que o teu adversário, o teu inimigo é o teu pai, é a tua mãe, como muitos lugares gostam de pregar. Paulo não está a falar que o feiticeiro da tua família é o teu tio. Aleluia. No texto ainda não aparece. Amém? Porque Paulo nos mostra a prioridade e a dimensão da nossa luta. Então, querido, a prioridade aqui é Deus. Ou seja, a prioridade aqui, escute, são espíritos dominadores. A tua preocupação ainda não pode ser os homens. Amém? E eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Que não é qualquer confusão que você vive com o teu semelhante que torna ele teu inimigo. A igreja está me entendendo? Não é qualquer discussão que torna o teu irmão, teu amigo, teu colega de trabalho, que torna teu inimigo, teu adversário. Nós somos diferentes. Existem coisas que você não vai entender até dentro da igreja. Aleluia. Não precisa sair porque você discorda. Também não precisa ficar porque você concorda com tudo. Aleluia. Está me entendendo essa noite? Não precisa sair porque discorda. Também não precisa ficar porque concorda com tudo. Amém? Tem coisas que não estás a entender. Engole só o custo. Se não quiser passar, aumenta lá a água. Vai passar lá. Amém? E segue a vida. Porque a ideia aqui não é eu avançar, é nós. A ideia aqui não é a irmã do coral sozinha, é o coral. A ideia aqui não é um pastor sozinho, é aqui, é os obreiros, são os auxiliares, aleluia. A igreja aqui, querido, não é o irmão ser mais cheio, é todo mundo ser cheio. Por isso vamos já repreender espírito de cair no nosso meio, amém? Vamos já repreender espírito de saúde. E quando você começa a dar certo, em vez de que abençoar, que amaldiçoa no coração, está repreendendo no nome de Jesus aqui no nosso meio. Então nessa noite, escuta. O apóstolo João, a Bíblia diz, 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz aonde? No maligno. O mundo jaz aonde? No maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está entregue no maligno. O mundo é um sistema. Aleluia. Querido, esse mundo, ele é mais espiritual do que natural. Mais do que você imagina. Esse mundo, ele é mais escuro durante o dia, a luz do sol. Está entendendo? Do que durante a noite. Esse mundo, querido, ele é controlado e regido por um sistema não só dos homens. Existe um sistema espiritual. Todas as coisas, antes de acontecer aqui embaixo, elas são trabalhadas nas regiões celestiais. Elas são trabalhadas lá em cima. E quem opera e habita lá em cima? Diabo e os seus demônios. Quando ele fala de principado, demônios que controlam nações, potestades, demônios que controlam governos, autoridades que controlam dirigentes de nações.
normal o comportamento de muitos dirigentes. Não é normal o comportamento de várias sociedades. Não é normal como é que anda o nosso país, a nossa nação. Terra do ouro, terra do diamante, terra do ferro, aleluia. Terra da madeira. Mas o espírito de miséria também opera. O espírito de desemprego opera. É tanta feitiçaria que é feita. É tanta bruxaria que é feita contra nós. Existem coisas que nós buscamos, dá certo aqui embaixo, só que estão travadas aqui em cima, aleluia. Escuta, querido, no nome de Jesus. Minha oração é que Deus nessa noite abra os olhos espirituais da igreja, abra os olhos espirituais da pecuária. Escuta nessa noite, querido, quando Eliseu estava cercado, ele só disse para o seu moço que está preocupado com os homens lá fora: os sírios buscam a tua vida, meu Senhor. E aí o profeta Eliseu declarou para o seu servo, Sia. E aí Deus disse assim, o profeta disse para o servo: Senhor, abra os olhos desse homem. Ele mostra quem é maior, aleluia. A Bíblia declara que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu sei que o diabo tem poder. Eu sei que o diabo tem influência. Eu sei que o diabo ele mata, ele destrói, ele rouba. Eu sei que o diabo lança cala. Eu sei que o diabo coloca maldição. Mas eu quero profetizar na vida de alguém. Hoje acabou para eles. Hoje acabou para eles. Hoje acabou para eles. Hoje nós apanhamos. Hoje nós buscamos paz de Deus. Hoje é hora deles começarem a ficar preocupados. Eles pensam que nos preocupam, mas quando chuta os grandes, quando chuta os poderosos. Hoje está na hora de se abater. Hoje está na hora de deixar. Aleluia. Aleluia. Amém. Não é normal num país decretarem liberdade de sexo. Criança nasce homem, aos 12 anos quer ser mulher. E o país aceita. Não é normal. Aleluia. Não é normal na tua vida, minha irmã, você que busca realização na área sentimental, viver esse atraso, esse bloqueio. Existem espíritos que controlam áreas da nossa vida. Pessoas ali, você vê o espírito da prostituição, como é que aumenta. Todas essas meninas, essas moças, casaram no mundo espiritual. Elas todas são possessas porque há maridos da noite, mulher da noite. Ela não tem vontade aqui nessa dimensão humana, porque no espírito ela já é usada. Não é normal você dormir bem e acordar cansado. Não é normal você sonhar com um prego de manhã, o pé está inflamado. Não é normal. Aleluia. Aleluia. Não é normal, amém. Posso despertar a vida de alguém aqui? Não comece a normalizar as coisas que no mundo espiritual elas existem e são reais. Amém. Amém. Não comece a colocar lógica a isso aí que está acontecendo na tua vida. Não é normal a criança nascer bem, é mulher, na hora de engravidar não está engravidar, é quem? Aleluia. Não é normal, mas nessa noite, vamos acabar com eles, amém? Querido, você pergunta, mas agora como destruir essas fortalezas? Como é que vamos acabar com essas fortalezas? Esses impedimentos, essas cercas? Como é que vamos fazer? Irmãos, eu trago 3 ferramentas que Josué recebeu na orientação que Deus lhe deu para conquistar Jericó. Aleluia. Josué recebeu 3 orientações, 3 ferramentas. Você conhece a história. Deus chegou para Josué e disse assim: Josué, agora está na hora de você alcançar aquilo que Moisés não podia alcançar. Agora está na hora de você tomar posse das terras que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó e sua descendência. Aleluia. Amém. Deus disse assim para Josué quando aparece aqui: Josué, aonde colocar a planta dos teus pés,
Mas já te entreguei. Dentro de você existe todo você. Aleluia. Você não é uma carne que tem um espírito. Você é um espírito que só se escondeu numa carne. Amém. O espírito da pessoa, irmão. Quando o pastor está liberado, receba. Estás mesmo a receber. Aleluia. Quando o pastor está profetizando, está mesmo a acontecer. Deus, quando quer operar, ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. O segredo da tua vida não está nas coisas que se vê, está naquilo que não se vê. Porque o que se vê é passageiro e é temporário, mas o que não se vê é eterno e dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Tudo bem, agora vamos nas ferramentas para terminar. A Bíblia diz que Deus agora vai orientar como é que Josué iria alcançar Jericó. O povo é grande. Eles já passaram o Jordão. A cidade está em frente deles. A Bíblia diz que Jericó era uma cidade muito fortificada. Ninguém entrava, ninguém saía. Aleluia. Jericó tinha fortalezas grandes. Como é que agora Josué vai alcançar Jericó? Agora Deus ele chega em Josué e ele lhe mostra ao povo. E Deus começa a fazer alguma separação de grupo de pessoas dentro do povo. Escuta, Deus diz assim para Josué: Josué, coloca os soldados na frente. A igreja está comigo? Amém. Coloca os grupos que trabalham com armas na frente. Esses estarão na frente, baterão de frente com a cidade. Escuta nessa noite, querido. Primeira ferramenta que Deus dá para Josué: um conjunto de armas. Como é que vamos destruir as fortalezas das nossas vidas? Precisamos tomar posse das armas. Porque todo soldado é revestido de todas as armaduras. E o apóstolo Paulo corre para Efésios e ele começa a esclarecer quais são as armaduras. E ele agora começa a descrever: tomando a espada do Espírito. Primeira arma, servo de Deus. Tomando a espada do Espírito. E a palavra de Deus. Espada do Espírito é instrumento de ataque. Aleluia. Eu só sei que espada serve para atacar. Espada serve para cortar. Espada serve para desfazer. Espada serve para romper laço. Era Deus dizendo assim para Paulo e para Josué: fortalezas nessa noite vão cair. Se a igreja agora se armar com a espada, então tem que ter espada nessa noite, querido. E essa espada ela não é humana, é física. É a palavra de Deus que nós carregamos. É a palavra de Deus que você tem que ter na tua vida. Escuta nessa noite no nome de Jesus. Palavra é vida e espírito. Assim diz nosso Senhor Jesus. Você está aqui, mas aonde você está dentro dos problemas, você pode não chegar a qualquer corpo, mas no espírito, a palavra que é espírito chega lá. A palavra que é espírito vai entrar lá. Eu estou a direcionar a tua palavra nessa noite. Estou a direcionar a tua oração no
cortar. Vou cortar. Vou cortar. Vai ter sangue, mas vou cortar. Eu também, mas vou cortar. Vamos cortar. Amém. Essas talas aí, tala. Amém? Tala. E nós lá no banho todos os dias. Irmão, pé inflamado. Irmão, cabeça inflamou. Irmão, corpo inflamou. Irmão, não sei lá o que. Sentei na cadeira do trabalho, eu estava nessa posição, encontrei noutra, meu corpo já não está igual. Vamos cortar. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Vocês vão receber uma coisa que vocês nunca viram. Irmãos, nessa primeira ferramenta, que é um conjunto de armas, nós temos um escudo, que é instrumento de defesa, a nossa fé. Eu sei que está difícil, mas continua crendo que essa fortaleza vai cair. Você só precisa manter firme a tua fé. Aleluia. Fé não tem cor. Fé não se vê. Ela é construída do tamanho da tua esperança. Ela é construída na tua paciência. Ela é construída com a palavra de Deus. Então use o escudo, capacete da salvação, as sandálias. Como um bom soldado, Josué coloca esse primeiro grupo na frente. Então esse é o primeiro grupo de ferramentas ou de armas. Use as armaduras de Deus. Amém? Então lá Efésios. Segunda ferramenta. Primeiro grupo, Josué coloca soldados. Segundo grupo, Josué separa 7 sacerdotes que vão estar atrás dos soldados. E esses 7 sacerdotes vão usar trombeta. Cada sacerdote vai colocar trombeta na boca. Aleluia. Aleluia. Amém. Segundo grupo de pessoas, 7 sacerdotes. Cada sacerdote coloca uma trombeta. A Bíblia diz que Deus vai falar assim para Josué, esses 7 sacerdotes vão na verdade girar e vão entoar uma música, um som, porque trombeta é um instrumento musical. Deus está a comunicar para Josué: Jericó já te entreguei, embora você ainda não está lá, mas ainda assim começa a cantar, aleluia. Ainda assim começa a entoar o hino da vitória na tua vida. Deus está dizendo para Josué: os sacerdotes vão usar trombeta para entoar um som. Esse som vai sair da boca deles e vai se espalhar através de trombeta. Esse som que sai, querido, na tua vida é a música que você tem que começar a cantar, mesmo não vendo as fortalezas destruídas. Deus está dizendo para a vida de alguém aqui: canta só que você vai entrar em Jericó. Começa só a cantar que você vai viver. Começa já a cantar o hino da vitória. Canta só, mulher.
Deus, me ensina a cantar Me ensina a cantar. nessa dor. Fortaleza cara difícil, mas hoje vai cair. Me ensina a cantar nesse problema. Tenha a capacidade de cantar. Porque nós da fé somos assim. Primeiro agradecemos, depois recebemos. Aleluia. Os homens primeiro recebem, depois dizem obrigado. Nós primeiro falamos obrigado, Jesus, depois recebemos. Aleluia. Aleluia. Terceira ferramenta aqui, vou terminar. Depois de Deus disse assim, Josué, primeiro soldado, diga soldado, Soldado. armaduras de Deus. Armadura de Deus. Segundo grupo de pessoas que estava atrás dos soldados, os chefes sacerdotes. Agora, atrás dos sacerdotes, existiam 4 sacerdotes. E esses 4 sacerdotes carregavam a arca. Amém. Esses 4 sacerdotes levavam a arca. Os soldados iam adiante. Sim. Os sacerdotes atrás. O outro grupo de sacerdotes carregava a arca. Auxiliar, a arca é que? Você conhece a história? A arca, aleluia, que os sacerdotes carregavam, era mesmo uma caixinha de madeira, pastora. Ele era feita mesmo de madeira, aleluia. Dentro é madeira, mas por fora era revestida de ouro. Na arca tinha que? Tinha lá o maná, tinha a vara de Arão e tinha lá a Torá, ali que Moisés deixou. Qual é o significado poderoso da arca? Arca significa e representa a presença real de Deus no meio do povo. Na verdade, falar de arca é falar do próprio Deus no meio do povo. Falar da arca é falar do próprio Deus que conduz o povo. Escuta nessa noite, querido, o segredo da derrota, o segredo, ou seja, da conquista, desculpa, o segredo da queda de Jericó não estava só no soldado, não estava só na música, estava na arca que estava lá escondida. A arca de Deus estava mesmo lá atrás, bem no fundo. É a presença que se escondeu. Na verdade, a conquista de tudo na nossa vida se fundamenta na presença de Deus na nossa vida, se fundamenta na presença de Deus na tua casa. Vou te dizer algo nessa noite, querido. Tem que ter presença de Deus na tua família. Tem que ter presença de Deus na tua casa. Porque quando a arca não está, o povo chora, o povo lamenta, o povo passa por crise, a miséria entra, os problemas entram. É nossas famílias que estão em causa. Porque a segunda parte do nosso tema é destruindo fortalezas e edificando lares. Nós não edificamos por nós mesmos, nós edificamos com a presença de Deus. Mamãe, edifica a tua família com a presença, edifica os teus filhos com a presença. Tem que ter presença na tua vida. É através da presença que nós vamos entrar, é através da presença que nós vamos conquistar. Nessa noite, escuta, eu sei que o diabo ele procura, mas onde está o segredo dele? Onde está o segredo dela? Já tentamos de tudo, mas ainda assim não para. Já tentamos colocar, mas ainda assim não para. Só que eles não sabem. Tem uma presença que te guarda, tem uma presença que te esconde, tem uma presença que te guia. E quando Davi entendeu o poder da arca, ele chega no Salmos 90, ele chega no Salmos 90 e ele começa a declarar: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não temerei a peste perniciosa, não temerei a seita lançada,
girar 7 vezes. 7 dias. Primeiro dia, volta no campo. Segundo dia, lá, o soldado com a arma, o chefe sacerdote, a arca está atrás, estão a girar. Vocês conhecem a história entre o pastor Jorge? Acho que como tiver a história da cidade, amém? Vamos ganhar tempo. Irmãos, 7 dias, 7 voltas. Mas no último dia, Deus disse assim: manda dar mais 7 voltas. No último dia, dá 7 voltas. Vou aqui revelar algo na tua vida. O diabo sabe que você está perto. O diabo sabe que falta pouco. O diabo sabe que você sente o sinal da vitória. O diabo sente que as fortalezas já estão quase a cair. O diabo já viu que você está a entrar. O diabo já escutou